Eu tenho uma notícia que com certeza é positiva, mas outra que pode ser preocupante. Começando mais um vídeo aqui então, sempre com a força da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio, linkzinho quentíssimo sempre na descrição. E ainda repercutindo o jogo de ontem, de certa forma, mas ampliando um pouco esse espectro aí da análise, o Grêmio tem uma questão rolando agora no clube, no time, né? Que pode ser preocupante, embora no vídeo pós-jogo eu tenha destacado mais o lado positivo disso. E eu acho que esse lado positivo tem que ser destacado, porque eu já vi alguns jornalistas analisando o jogo de ontem sem considerar este aspecto, que é o aspecto contexto. Tudo tem um contexto, né? E os desfalques do Grêmio, sim, os desfalques em excesso, né, que o Grêmio enfrenta no momento, fazem parte de um contexto que está inserido, né, que o jogo de ontem está inserido neste contexto, que é um contexto até maior. Eu falei aqui no outro vídeo, né, do desgaste físico. Eu sempre falava uma coisa, tempos atrás, e ainda acredito nisso, né, que o jornalista esportivo, né, o cronista, que desconsidera contextos para fazer análises, cara, é um analista limitado, para a gente dizer o mínimo, tá? E um contexto onde eu falava bastante isso, né, que sempre me irritou muito, um contexto que era ignorado e que sempre me irritou muito, foi o fator local. O fator local, né, principalmente de clássicos, mas o fator local de qualquer jogo, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque não é minha opinião, não é minha opinião, é ciência, é número, são dados, né? Aí se a gente vai entender por que os times ganham mais em casa do que perdem, aí é outro debate. Aí eu nem sei se a ciência, se os números, se os dados conseguem nos responder isso, né? Porque tem gente que fala da logística, né? O cansaço da viagem, às vezes o jogador já está acostumado com aquele campo, não necessariamente só com a grama também, mas às vezes com umas referências. O cara sabe se eu passar daqui dessa plaquinha da Unimed e cruzar, é o ponto perfeito para minha bola entrar bem na área, sabe? Chega num estádio novo, ele não tem referências. Então tem várias questões da rotina, da logística, do cansaço, do gramado, das referências, da torcida, né? O apoio da torcida. Aí o que de fato faz mais ou menos diferença, eu não sei. Mas é fato que o fator local faz a diferença. E os números mostram. Os números mostram, o Grêmio ganha mais na arena do que fora e todos os times têm uma estatística semelhante. Daí os jornalistas, muitas vezes eu via analisando projeções do Grenal. Aí os caras falavam assim, eu acho que o Grêmio é ligeiramente favorito porque o atacante do Grêmio tem 10 gols no campeonato e o do Inter tem 8. Então ele vive melhor momento. Então, cara, sabe, por uma vírgula, eu acho que o Inter é favorito porque o treinador do Inter tem experiência de um clássico a mais do que o treinador do Grêmio, sabe? Às vezes eles davam umas preferências por uma vírgula para cá ou para lá, não era um favoritismo flagrante, assim, gritante, só que davam esse favoritismo pequeno pro time que ia jogar fora, esquecendo ou ignorando esse fator, sabe? Isso sempre me irritou profundamente e até confesso que eu acho que agora, neste caso que eu tô abordando aqui dos desfalques do Grêmio, a grande maioria dos comentários que eu vi estão considerando sim o contexto, né? E é um contexto, cara, que me alegra. Eu falei mais sobre isso no vídeo do pós-jogo ali, mas é um contexto que me alegra. O Grêmio foi competitivo mesmo diante desse cenário de 13 desfalques. Eu vou dizer por que 13, tá? 13 desfalques no segundo tempo. No segundo tempo foram 13 desfalques. O Grêmio que começa o jogo com 11. Aí no intervalo vira 13. Tá? Já chego nesses números ali. Um Grêmio desgastado, um Grêmio desgastadíssimo, né, das viagens e tal. E isso é uma coisa que eu quero falar um pouquinho mais de novo agora, porque tem um amigo meu falou, mas o Grêmio não jogou lá no Nordeste, ou em Brasília, ou sei lá onde, porque não quis. Então não vem botar desculpinha de desgaste, né? O Grêmio jogou em Caxias porque quis.
E é verdade, o Grêmio tinha estudado a hipótese de sair lá do jogo com o ABC em Natal e jogar lá por perto ainda, para não ter esse desgaste todo, e acabou optando por Caxias, que além de ter que atravessar o país até Porto Alegre, depois ainda teve que ir até Caxias de ônibus, foi uma opção do Grêmio. Cara, mas isso é outro debate. Essa opção do Grêmio não anula o cansaço, não anula o desgaste dos jogadores, né? E um desgaste que ele é aumentado pela viagem, pela logística conturbada, mas que começa pelo jogo duro lá em Natal. Num gramado duro, pesado, contra um time chato. Um resultado que o Grêmio só faz na reta final do jogo, ou seja, muitos minutos de tensão e correria, sabe? Depois vai jogar aqui em Caxias com chuva, sabe? Chuvarada, outro gramado pesado, por outro motivo, né? Mas sim, pesado. Então, assim, tu ignorar que o Grêmio tava babando na gravata desde o final do primeiro tempo, muita gente estava cansada nitidamente, visivelmente, tu ignorar isso, tu ignorar os desfalques, né? Ignorar todos esses fatores, cara, para fazer a análise do jogo, me desculpa, tá fazendo uma análise limitadíssima, sabe? Ah, mas o Grêmio sofreu para ganhar do Santos, que é um Santos que vem mal na temporada. Cara, o Grêmio ganhou do Santos. O Grêmio, com todos esses desfalques e logística e não sei o que, o Grêmio perderia em vários anos aí que a gente cansou de ver. O Grêmio perderia e estaria super cômodo, né, e confortável de botar a culpa da derrota ou até do empate, vá lá, nesses fatores todos aí, né? E o Grêmio com os fatores foi lá e ganhou. Então eu vejo essa competitividade, eu vejo esse Grêmio resiliente até de certa forma, com muito bons olhos, sabe? E isso eu acho que é a coisa que a gente tem que exaltar demais neste momento, nessa arrancada aí de temporada. Tá? Só que dito isso, né, beleza, entendemos, foi uma baita vitória, o tamanho dessa vitória aí talvez seja até maior do que a gente imagina se a gente for esmiuçar esse bando de problema aí, de adversidade, né, pelas quais o clube foi acometido. Mas agora, pegando especificamente a questão dos desfalques, cara, isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante porque desfalques acontecem, todo time está preparado para isso, tem que estar preparado para isso, sabe que se, né, não pode ter só 2 zagueiros, tem que ter uns 4, 5 pelo menos, porque vai ter lesão, vai ter suspensão, vai ter um monte de coisa. Mas talvez o Grêmio, de novo, não é nenhuma novidade, talvez o Grêmio de novo esteja começando a cruzar uma linha da média normal dos clubes brasileiros para uma média excessiva, né? E provavelmente está acontecendo isso. E aí tem lance tipo do Vijaçante ontem que bateu a cabeça, estão dizendo que vai ter que passar por cirurgia, talvez que tenha quebrado algum osso aqui do maxilar ou algo do tipo. Isso é extremamente azar, né? A gente tem que saber separar. Tem lances muito que cara, o azar às vezes acontece. E é isso só, a análise é essa, é azar. Mas tem muita lesão ali que talvez não seja bem isso. Aí tem que ver se o Grêmio não tem jogadores com problemas crônicos, né? Jogadores que têm mais tendência, que têm alguma questão mal resolvida, ou se a preparação física tá ajudando a desgastar a musculatura, tá fazendo alguma coisa de errado ou excessiva, ou sabe? Não sei, cara, não sei, mas quando há um excesso tem que ser investigado. Por que eu falei 13, né? O Grêmio vai bem no primeiro tempo contra o Santos e vai mal no segundo. Vai pior, assim, não é mal, também não é tão bem no primeiro, mas vai pior no segundo. Até natural, né? Depois que o Grêmio faz o gol, principalmente, assim, o Santos tenta, na reta final do jogo, ir mais pro tudo ou nada. É um pouco natural. Mas por que eu digo que o Grêmio, no intervalo do jogo, tinha naquele momento 13 desfalques? Porque, olha só, o Grêmio, antes do jogo, o Grêmio tinha assim, ó, sistema defensivo, tá? Jeromel, Fábio, Reinaldo, Cuiabano. 4, sendo que o Fábio, acho que até perdeu a vaga de titular, tá? Pro João Pedro, mas ele perdeu basicamente porque ficou lesionado, né? Porque ele chega como titular, Fábio lateral direito, Jeromel titular, Reinaldo titular, né? Aí o Cuiabano seria uma alternativa ao Reinaldo, machucado também. No meio, olha os volantes, né? A gente tá sem o Carbajo, sem o PP, sem o PP. Aí um reserva possível para esses dois caras aí que são titulares, Lucas Silva, né? Aí o Vijaçante no intervalo sente, bate aquela cabeça ali, fica tonto e tal.
Ah, e eu pulei, né, Não, Villasanti deixa pra depois. Bom, são esses caras aí. Ah, na zaga eu esqueci do Gustavo Martins, que é um guri, também que tá lesionado. Tem mais essa outra opção de zagueiro que tá fora, né, compondo aí a lista dos desfalcados. E no ataque ainda tem Ferreira e tem Diego Souza. Então, assim, é muita opção que estão desfalcando o Grêmio. E aí no intervalo do jogo, não bastasse tudo isso, o Villasanti fica fora e o João Pedro sente alguma coisa também ali e é preservado. Sabe? Eu acho que o João Pedro não é grave, acho que ele em seguida está de volta, mas pro segundo tempo ele estava impossibilitado de jogar, então virou desfalque pro segundo tempo. E aí se tu quer dizer que ele é titular e o Fábio é reserva, beleza. Os dois laterais estavam indisponíveis para aquele segundo tempo, tanto é que o Renato teve que colocar um guri ali, né, o Thomas Luciano, não sei se é Thomas ou Tomás Luciano, mas enfim, entrou bem até no susto ali e conseguiu dar conta do recado. Enfim, mas é um mar de problemas, né? É muita gente, cara. É muita gente. E aí começa a ficar um pouco preocupante. Por quê? Por que tanta gente? É um time inteiro. São 13 jogadores. Vá lá, que o João Pedro não seja nada grave, 12 jogadores. 12 jogadores impossibilitados de atuar. Cara, é um pouco preocupante. E a própria diretoria do Grêmio tem estudos, eles falaram isso em campanha, depois falaram isso já né, depois de assumir o clube. O Guerra, o próprio, não sei se o Brum ou o Calef, ou ambos, eles têm estudos da Premier League, eu acho que mostra quanto custa, foi um estudo que fizeram por lá, né? Quanto custa, em média, uma lesão na tabela. Tipo assim, X dias de jogadores lesionados representam X pontos, Y pontos, não sei bem como eles fizeram essa conjectura, mas eles têm números ali que são alarmantes, assim, que tipo, cara, que quanto mais tempo no DM, mais isso impacta na tua posição na tabela e etc. E o Grêmio tem muito jogador e por muito tempo. Eu esqueci de outro, que daí não é volante, mas é no meio de campo ali também, meio atacante, enfim, Jonathan Robert, que é um cara que, até eu falar, Jonathan Robert, alguém vai dizer assim, cara, mas esse guri nem tá sendo usado. Mas no meio dessa escassez toda, numa dessa seria. A gente jogou com o Darlan, a gente jogou com o guri na lateral direita que o Renato teve que jogar no susto. Então o Jonathan Robert, neste momento, acaba sendo importante, sabe? Ou útil, né, melhor dizendo. Porque, pensa bem, desses 12 nomes, a metade mais ou menos é titular ou postulante a titular, tá? Ali na zaga eu já falei de 3, né, no sistema defensivo, a IPP, Carbajo, né, o Ferreira é discutível, beleza? É uma metade. Dos 12, metade são titulares ou postulantes a titulares. Então é assim, cara, é como se tu tivesse mais de meio time titular te desfalcando, e isso já caracteriza time misto. E aí, beleza, tu tirou mais da metade do teu time titular. Aí, beleza, vamos usar os reservas então. Mas entre os reservas tem meia dúzia de desfalques também. Né, de primeiras opções ali que tu poderia usar, Lucas Silva, não sei o que também estão fora. Sabe? Então é pesado, cara. É pesado, não tem como ignorar isso para festejar a vitória contra o Santos e também para acender um sinal de alerta. Tá, mas por que tanto? Sabe? A outra coisa que as pessoas também falam, né, sobre o desgaste, voltando lá ao desgaste. Mas o Grêmio optou, beleza, o Grêmio ter optado não tira o cansaço. Outra coisa, mas o Grêmio, os caras ganham muito bem. Eu ouvi essa, os caras ganham muito bem, né? Não vão reclamar de cansacinho. Quem cansa é quem tá ali na obra, ali, levantando pedra e laje, não sei o quê. Realmente, cara, mas não tem que comparar o Grêmio. Aí tem gente que também fala assim, mas o Grêmio de 95 foi o time que mais jogou no mundo, não sei o quê, foi campeão da América, não sei o que lá. Cara, eram outros tempos, era outra questão. O Grêmio até ganhou aquele gauchão com os reservas. Lembremos, o Grêmio ganhou aquele gauchão com os reservas, para ver como poupava já na época. E a gente não tem que comparar o Grêmio nem com o cara que tá batendo laje, nem com o Grêmio de 95. Tem que comparar o Grêmio com o Santos. Com o Santos, né? E também não tem que comparar com o salário, porque o cara ganhar 1 milhão por mês não faz ele ser uma máquina. Ele vai cansar. Ele vai cansar. Se tu botasse o time do Santos inteiro, a madrugada inteira, batendo laje, erguendo uma obra ali e tal, e depois jogasse contra o Grêmio, eu ia dizer, cara,
O Grêmio ganhou de 5-0, é verdade, mas vamos lembrar que o time do Santos não dormiu essa noite porque estavam batendo laje. Os caras a madrugada inteira erguendo pedra e subindo obra e não sei o que, não sei o que lá. Se o time do Santos estivesse fazendo isso, aí a minha referência seria outra. 5-0 foi pouco até, Grêmio. Que vergonha, sabe? Mas não, o Grêmio atravessou o país 2 vezes, jogou, cansou, não sei o que, e o Santos desde terça-feira no sofá assistindo. Então tem que estar no combo da análise. Eu tô misturando os dois assuntos, né? Porque eu tô valorizando muito essa vitória, muito mais do que algumas pessoas. E por outro lado, um dos elementos que tornou essa vitória grande, que são os desfalques, um desses elementos talvez esteja dentro de uma variável controlável. Porque o calendário, a CBF, as datas, os horários, os deslocamentos, tudo isso, muita coisa foge da alçada do Grêmio. Agora, quando esses desfalques começam a ser excessivos, aí já não sei. Aí já não sei se não tem que acender uma luzinha amarela e olhar para dentro, investigar a fundo para entender possíveis causas. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.